Salve, salve, internauta senciente, você é aprendiz do CIEE de qualquer lugar do Brasil? Seja bem-vindo, seja de noite, seja de dia, um bom agora para você. O assunto que nós vamos trabalhar hoje faz parte do módulo geral e diz respeito ao uso da vírgula. Bom, vamos lá. A vírgula ela pode mudar totalmente o contexto daquilo que está sendo dito. E isso é uma coisa muito importante ter na consciência, sendo que a maior parte das vezes que a gente aprendeu sobre vírgula, a gente aprendeu uma coisa muito errada, que é a ideia de que você vai usar a vírgula simplesmente quando você tem uma pausa na fala. Então veja que a vírgula ela é uma ferramenta gramatical, ela faz parte do universo das regras do português, e é por isso que a gente tem que entender essas regras para que possa utilizá-la corretamente quando a gente está usando a linguagem escrita. Bom, eu vou começar falando de alguns usos simples, que são bem conhecidos e bem fáceis da gente entender, para daí então a gente ir evoluindo isso até algo um pouquinho mais complexo. Primeiro uso simples da vírgula, quando você está enumerando elementos na oração. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você fala a frase, minha mãe mandou comprar leite, pão, arroz, feijão, goiaba e mamão. Nesse caso, você está enumerando elementos, está fazendo uma listinha de coisas ali e você vai usar necessariamente a vírgula. Um outro exemplo também diz respeito a quando você tem um sujeito composto na oração. Um sujeito composto é um sujeito que tem diversos núcleos. E neste caso, ele também tem que ser separado por vírgula. Apenas neste caso, quando você tem um núcleo composto e você está enumerando eles. Por exemplo, quando eu digo assim, Lourdes, Genoveva, Lucrécio, Pandolfo, Tibúrcio estavam no cinema. Você tem vários núcleos desse sujeito que devem ser separados por vírgula. Somente nessa situação, quando você tem núcleos diferentes dentro de um sujeito, né? Então, Lourdes, Genoveva, Lucrécio, Pandolfo e Tibúrcio são o sujeito composto da oração. E aí, nesse caso, você utiliza a vírgula. Isso não quer dizer que é pela extensão do sujeito que você necessariamente vai colocar a vírgula. Preste bem atenção nisso. Quando a gente tem um outro caso, que eu vou puxar aqui de exemplo para vocês, e a gente diz assim, todos os envolvidos nos eventos da semana passada contribuíram para a decisão. Qual que é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase é todos os envolvidos nos eventos da semana passada. É um sujeito extenso. Mas o que você não pode fazer? Você não pode colocar a vírgula aqui, certo? Então, por mais que dê uma tentação muito forte, que você queira colocar uma vírgula, não coloque, porque não cabe aqui nesse caso. Você tem um único sujeito e ele é um sujeito simples, ele não é composto, ele não tem diversos núcleos e aí você não coloca a frase. Bom, vamos seguir. Outra situação onde você usa a vírgula. Você vai utilizar a vírgula quando você estiver utilizando o mas dentro da sua frase. Essa também é uma regrinha bem simples de gravar. O mas ele tem a função de uma conjunção adversativa, eu já vou falar um pouquinho mais disso para frente. O que você tem que entender? Que quando você coloca o mas na frase, você vai utilizar a vírgula antes desse mais. Vamos pegar alguns exemplos simples aqui. Por exemplo, a menina não estava com sono, mas foi para a cama se deitar. Então, veja bem. Nesse caso aqui, a menina não estava com sono, mas foi para a cama se deitar. Vai colocar a vírgulazinha ali antes do mais. Ele já estava satisfeito, mas continuou a comer. Glutãozinho, né? Ele já estava satisfeito, mas continuou a comer. Novamente, você vai colocar a vírgula antes do mas. Outra situação onde você coloca a vírgula. Quando você vai isolar o vocativo. Então preste atenção, o que acontece quando você está utilizando um vocativo? O vocativo ele é um chamamento, ele é uma apelação a alguém, ele é uma interpelação. Olha que chique, olha que elegante, interpelar. Interpelar basicamente você dirigir-se a alguém. E aí nesse caso você vai isolar o vocativo com a vírgula. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, meu filho vai estudar. Quando a gente diz essa frase, meu filho vai estudar, a parte do meu filho é o vocativo. O que você tem que fazer? Isola com a vírgula. Outro exemplo, Júlio me ajuda aqui. Nessa frase, da mesma forma, você vai isolar o vocativo, que é quem você está chamando, a quem você está apelando, quem você está interpelando, e aí nesse caso você vai colocar isolado pela vírgula. Júlio, vírgula,
me ajuda aqui. Esse vocativo ele pode aparecer no meio da frase. Vou dar um exemplo. Você viu, meu bem, o que aconteceu? Frasezinha de fofoqueiro. Você viu, vírgula, meu bem, o que aconteceu, vírgula, o que aconteceu? Então esse meu bem ele fica isolado entre vírgulas porque ele é um vocativo. Existem algumas situações em que a gente nem se dá conta que tem um vocativo e que ele precisa ser isolado. Por exemplo, a frase oi querida. A frase oi querida, ela também tem um vocativo, que é querida, e aí nesse caso o que você tem que fazer? Você tem que isolar o vocativo. Então é oi, vírgula, querida. Outro exemplo também. Bom dia, pessoal. Perceba que aqui a gente está falando de uma coisa que às vezes utiliza em e-mail, etc. Né? Esse bom dia ele tem uma vírgula. Bom dia, boa tarde, boa noite, vírgula pessoal, vírgula presidente, vírgula coordenadora. Você vai separar sempre com a vírgula, porque a gente está tratando aqui de um vocativo. Outra situação na qual a gente tem que usar a vírgula, quando você tem um aposto ou uma oração subordinada. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma oração dentro da oração. E aí, nesse caso, você tem que utilizar a vírgula também. Vamos para alguns exemplos aqui. Atenção para o exemplo. O instrutor Christian, professor do CIEE, está fazendo videoaulas. Então vamos, aonde vai a vírgula? Veja que você tem aqui uma oração subordinada, quando a gente está falando professor do CIEE. Então, o instrutor Christian, vírgula, professor do CIEE, vírgula, está fazendo videoaulas. Perceba que se você tirar o que está entre as vírgulas, a frase continua fazendo totalmente sentido. O instrutor Christian está fazendo videoaulas. Seria só isso, funciona do mesmo jeito. A gente poderia inverter e dizer, o instrutor Christian, que está fazendo videoaulas, é professor no CIEE. De novo, você tem ali uma oração dentro da oração e o que está entre vírgulas pode ser retirado tranquilamente. O instrutor Christian é professor do CIEE. E nesse caso, a frase continua fazendo sentido. Observe uma outra situação aqui muito interessante. Eu e você, vírgula, que somos amigos, vírgula, não devemos brigar. Então, eu e você não devemos brigar. Já faz totalmente sentido, mesmo se você suprimir aquela parte que somos amigos. Mas no caso você colocou isso dentro da frase, é uma explicação dentro da frase, é uma outra oração dentro da oração, fica entre vírgulas. Uma outra situação em que você vai utilizar a vírgula, sempre antes de conjunções adversativas. Então, o que acontece? Uma conjunção adversativa, ela vai dar um outro rumo, um rumo adverso, um rumo diferente para aquela prosa que estava sendo trazida. Então, a oração ela vai tomar um outro rumo. Nesse caso, quando você tem uma conjunção adversativa, você vai utilizar a vírgula antes dela. São aquelas frasezinhas que utilizam entretanto, todavia, contudo, o mas eu tinha falado antes que a gente ia explicar um pouquinho melhor, né? Ele é uma conjunção adversativa na maior parte dos casos e daí você também utilizará a vírgula antes. Vamos a alguns exemplos aqui. Eu gosto muito de chocolate, vírgula, mas não posso comer para engordar. Perceba, esse mas, ele está dando um outro rumo. Mas não posso comer para engordar. Então, vinha num rumo, eu gosto muito de chocolate. Você imediatamente vai imaginar, essa pessoa ela come muito chocolate. Mas não posso comer para não engordar. Todas as outras frases que se seguem aqui, elas são exemplos de conjunções adversativas. Então, eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, porém não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, contudo não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, no entanto não posso comer para não engordar. Então veja, você utilizou mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, são conjunções adversativas, mudou o rumo da oração, e aí nesse caso você coloca a vírgula antes dessa conjunção. Eu também vou te explicar o seguinte, o E, que você já ouviu falar muito, que a gente não coloca vírgula antes do E, é uma regra que a gente pode utilizar na maior parte dos casos com segurança, mas existem exceções. O ele também pode ser uma conjunção adversativa. E aí, se for esse o caso, você vai colocar a vírgula antes dele. Por que a gente geralmente não coloca? Vamos lá. Geralmente não coloca porque o ele tem uma outra função, que é de uma conjunção coordenativa aditiva.
Então o que acontece? Ele está coordenando a oração. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando você tem a frase, o matuto pegou a espingarda e foi caçar. O matuto pegou a espingarda e foi caçar. Nesse caso, o e, ele está fazendo a função de conjunção coordenativa aditiva, ou seja, ele está coordenando a oração enquanto ele acrescenta alguma coisa. Ou seja, não vai usar, nesse caso, a vírgula. Da mesma forma, quando você está enumerando coisas, o e ele vem no final para o último elemento que é enumerado e também não é separado por vírgula. Por exemplo, a lista continha rádio, relógio, televisão e geladeira. Esse e, ele não pode ter vírgula ali. Do mesmo jeito que anteriormente na frase o matuto pegou a espingarda e foi caçar. Não vai colocar vírgula. Porém, quando este e, ele tem a função que eu já havia falado, que é de uma conjunção adversativa, aí nesse caso você vai colocar a vírgula. E eu vou dar um exemplo aqui com o e, no caso de uma conjunção adversativa, usando aquela mesma frase que a gente estava falando anteriormente. Eu gosto muito de chocolate e não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, vírgula, e não posso comer para não engordar. A vírgula vem antes do e, porque ele é uma conjunção adversativa. Quando o e, ele é uma conjunção aditiva, nesse caso também você vai utilizar a vírgula antes dele, né? Vamos pegar alguns exemplos para você compreender. Ele tinha vontade de bater no amigo e não bateu. No caso, esse e tem a função de conjunção aditiva, vem uma vírgula antes dele. Ele tinha vontade de bater no amigo, vírgula, e não bateu. Como é que você vai saber, nesse caso de conjunção aditiva, se usa a vírgula antes do e ou não? Vou te dar a dica de ouro, preste bem atenção. Então, quando você substitui o e pelo mas na frase, e a frase continua fazendo sentido, então nesse caso você deve usar a vírgula. Por exemplo, vamos lá. Ele tinha vontade de bater no amigo, vírgula, e não bateu. Ele tinha vontade de bater no amigo, vírgula, mas não bateu. Percebeu que você trocou o mais pelo e a frase continua fazendo sentido. Nesse caso, o que você tem que fazer? Usa a vírgula antes dessa conjunção aditiva, que é o e ou o mas. Um outro exemplo aqui. Agora perceba que nesse caso o e ele tem a função de uma conjunção coordenativa aditiva. E aí você não utilizará a vírgula. Se você trocar o e pelo mas, a frase não faz mais o sentido que fazia antes. Então perceba aqui o exemplo que a gente vai utilizar. Ele tinha vontade de bater no amigo e socou o seu rosto. Veja que esse e, ele está fazendo aquela função que eu havia falado para você, que é uma conjunção coordenativa aditiva. Então vamos lá. Eu tenho a frase, ele tinha vontade de bater no amigo e socou o seu rosto. Se eu trocar pelo mas, ele tinha vontade de bater no amigo, mas socou o seu rosto, já não faz o mesmo sentido que fazia antes. E aí, nesse caso, você não vai utilizar a vírgula antes. Mais um exemplo de quando utilizar a vírgula antes do e. Ou seja, mais uma exceção àquela regrinha de que antes do e não tem vírgula. Quando depois da vírgula entra ou se fala de uma pessoa, de um objeto ou de um evento diferente daqueles que vinham antes. Então perceba, nesse caso você está indo com a oração em um determinado sentido, mas mudou o rumo, conhecer, falando de um outro objeto, de uma outra pessoa, de um outro evento. Aí nesse caso você também vai utilizar a vírgula. Pegue o exemplo. Está aqui, ó. O sol já estava fraco e a tarde era amena. Perceba que esse ele começa a falar de outra coisa, ele começa a falar da tarde. Antes a gente estava falando do sol. Nesse caso vai a vírgula ali no meio. Então, o sol já estava fraco, vírgula, e a tarde era amena. Outro exemplo. A mulher morreu e cada um dos filhos procurou o seu destino. Também vai vírgula aí. Por quê? Porque estava falando de um personagem, de uma pessoa, que era a mulher, e logo depois começa a falar dos seus filhos, que já é uma outra, já são outras pessoas. E aí, nesse caso, vem a vírgula antes do e. A mulher morreu, vírgula, e cada um dos seus filhos, e cada um dos filhos procurou o seu destino. Então, de novo, nesse caso, você vai utilizar a vírgula antes do e. E quando que você não usa?
Existem situações em que você não vai usar a vírgula de jeito nenhum, porque seria uma barbaridade você colocar a vírgula ali. Quando você tem uma oração direta que obedece à estrutura normal da oração direta, ou seja, você tem um sujeito, você tem um verbo, você tem um predicado e depois os complementos, sejam eles quais forem. Se você tiver tudo organizado desse jeitinho, você não vai colocar, pelo amor de Deus, a vírgula ela nunca vai separando o sujeito do verbo, o verbo do predicado, o predicado dos complementos. Não pode colocar a vírgula aí de jeito nenhum, tá ok? Agora perceba que, se você mudar a posição de alguns dos complementos, aí nesse caso você poderá usar a vírgula. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Quando você diz, Juliana fez uma acrobacia ontem, ou seja, você usou uma oração direta aqui. Nesse caso não tem vírgula nenhuma, né? Agora, quando você pega o complemento que está lá ontem e joga ele depois do sujeito, aí nesse caso você vai isolar ele com vírgulas. Juliana, vírgula, ontem, vírgula, fez uma acrobacia. Então essa inversão, essa mudança do lugar dos elementos da frase, ela vai exigir uma vírgula, né? A oração direta não vai colocar vírgula. Oração que mudou o elemento de lugar, Juliana ontem fez uma acrobacia, vai ter a vírgula ali isolando esse ontem. Então, quais são as situações em que você não vai colocar vírgula? Oração direta, separando o sujeito do verbo, o verbo do predicado, o predicado dos elementos. Quando você tem verbo e objeto, você não coloca vírgula. Quando você tem elementos e seus complementos, verbo de ligação e predicativos, também não vai a vírgula. Verbo intransitivo e adjuntos adverbiais. Nesses casos todos você não coloca a vírgula, tá ok? Beleza, meus amigos? É isso daí, aprendizes. Boa sorte para vocês, bons estudos e continuem se aplicando para que você possa utilizar cada vez com mais consciência a vírgula e tendo mais facilidade na sua escrita, na sua narrativa e na sua interpretação de texto. Sucesso a todos!